Tá querendo entrar no mundo das gravações e não sabe qual é o equipamento correto para você, o seu estilo de edição? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar qual kit faz mais sentido para você. Hey, what's up guys? Meu nome é Gabriel Doria, sou videomaker profissional, dono da L9 Filmes. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre equipamentos para videomakers, para quem quer começar a trabalhar com gravações, tá bom? Antes da gente iniciar a falar dos equipamentos, eu fiz um tópico, então eu vou seguir um tópico de alguns equipamentos por ordem de importância que eu julgo desde o mais importante até o menos importante. E eu vou passar aqui para vocês, então vocês vão ver se talvez você já tenha alguma coisa ou quer assistir determinada parte do vídeo, você já consegue pular direto para ele, tá bom? Então vamos lá. Tô com a minha colinha aqui, a gente vai falar sobre, primeiro, câmeras, depois lentes, depois iluminação, depois áudio e depois equipamentos extras que eu julgo ser necessário pra gente complementar o kit, tá bom? E detalhe, eu vou dar mais de uma opção, então desde equipamentos mais baratos, se você tem que começar a investir no mínimo possível, até equipamentos um pouco mais caros, caso você possa investir e já quer começar com o pé direito, um nível um pouquinho acima em relação a equipamentos, belezinha? Bom, dito isso, vamos começar pelas câmeras, tá? Então, ó, eu separei, igual eu falei pra vocês, desde as mais baratas até as um pouquinho mais caras, tá? Então a câmera que eu recomendo pra você que não tá podendo investir muito, eu preciso de uma câmera pra começar, porque talvez o seu celular ele não passe credibilidade, você tem até vergonha de oferecer o vídeo pro cliente e gravar com o celular, enfim, tem gente que não leva muito bem essa recepção de gravação com o celular, então eu entendo às vezes a necessidade de você querer ter uma câmera, por mais que às vezes ela traga até uma qualidade inferior aos celulares de última geração, eu entendo essa necessidade. E a primeira câmera que eu coloquei é uma SL2, tá bom? A Canon SL2 é uma câmera já um pouco antiga e ela tá num preço bem inferior às outras câmeras, já é uma câmera, vamos dizer, descontinuada, né? A galera não tem tanto hábito, é uma câmera semi-profissional, não é uma câmera profissional. Onde você vai conseguir fazer gravações, por exemplo, em 4K, fazer um super slow motion, uma gravação em câmera lenta a 120 fps, mas é uma câmera que, se você está começando, ela já consegue atender às suas necessidades. Eu não vou falar qual o preço exato, porque dependendo do tempo que você estiver assistindo o vídeo, se você está assistindo no dia que eu gravei ou um ano depois, esse valor ele pode ter mudado, mas você tem que saber que ela é uma câmera de entrada. Então, se você está começando, a SL2 é uma câmera que vai te dar ali uma gravação em Full HD, ou seja, em 1080p. Se você quiser fazer uma câmera lenta, você vai conseguir fazer com 60 quadros por segundo, então ela te atende às necessidades básicas, tá? Tenha em mente que não é uma câmera para se fazer superproduções, então se você vai gravar, por exemplo, eventos, você não vai conseguir uma boa qualidade em baixa luz, então tem que levar tudo isso em consideração antes de fazer a compra. Porém, como eu falei, se você está começando, não tem muito dinheiro para investir, pode ser que a SL2 seja uma boa opção para você. Caso você possa investir um pouquinho mais, eu recomendo a A6300. Também é uma câmera já descontinuada, porém ela já vai te dar uma qualidade muito acima da Canon SL2, tá bom? Ela é uma câmera onde você vai conseguir ali gravar até em 4K, ou seja, em Ultra HD. Você já vai ter uma qualidade maior se for gravar em baixa luz. O foco dela já vai ser mais rápido, então se você grava videoaulas ou se grava do jeito que eu tô fazendo aqui, ela já vai ser uma câmera que vai te ajudar bastante, tá bom? Então a A6300 já é uma câmera que eu recomendaria muito. Outra câmera que é um pouquinho mais caro que a A6300 é a A6500. Foi a primeira câmera que eu tive, tá? Primeira câmera profissional que eu tive e foi minha paixão, porque ela é uma câmera excelente, o autofoco dela é muito rápido, então para você gravar videoaulas ou para gravar vídeos em movimento, onde precisa focar rápido, ela tem um autofoco muito rápido, é uma câmera que vai lhe servir para tudo. E detalhe, todas essas câmeras que eu falei, tanto a SL2, quanto a A6300, quanto a A6500, elas são câmeras com um sensor APS-C, ou seja, ele é um sensor um pouco menor que o sensor full frame. Isso impacta na milimetragem da sua lente. A grosso modo falando, se você tem
uma lente 50mm, por exemplo, num sensor full frame ela vai ser 50mm. Num sensor APS-C, que é esse estilo de câmera, você tem um multiplicador ali de 1.5 ou 1.6. Então 50mm você tem que fazer ali vezes 1.5 vezes 1.6, dependendo da câmera, para você saber qual é a milimetragem real ali dessa câmera. Então às vezes ela vai para uns 70mm, 80mm, coisa mais ou menos nesse nível, tá bom? Por ele ter um sensor APS-C, um sensor menor, as lentes são mais baratas, então é por isso que eu recomendei esse estilo de câmera para você conseguir fazer suas gravações. Porque conforme você vai evoluindo nas suas gravações, você vai sentir necessidade de fazer a compra de lentes, e esse é o nosso segundo tópico, né? Quais lentes comprar. E quando você tem essa possibilidade de comprar lentes APS-C, elas são lentes muito, mas muito mais baratas que as lentes full frame, que são às vezes 8, 10 mil reais numa full frame que você vai pagar. Você vai acabar pagando talvez 2, 3, 4 mil reais no máximo ali numa câmera, numa lente APS-C, tá bom? Então por isso que eu indiquei esse estilo de câmera com sensor APS-C, para que você consiga depois investir em mais equipamentos, porque não é só a câmera pela câmera. Depois que você comprar a câmera, você sabe que você precisa de um monte de coisa, bateria, comprar uma cage para colocar a gaiolinha, enfim, são uma série de fatores, não é só a câmera e sair gravando. Então, por vocês terem a opção de comprar esse estilo de lente mais barata, pode ser que esse estilo de câmera faça muito sentido para você. Sobre as lentes, eu recomendo muito, se você está começando e não sabe ainda o que você precisa, que você compre a lente que geralmente vem no kit da câmera, tá? Então, quando você vai comprar uma câmera, você tem a opção de comprar só o corpo, que é só a câmera, nesse estilo aqui, tá? Então você faz só a compra da câmera sem lente nenhuma, e daí você pode comprar a sua lente separada, ou você pode comprar a lente com o kit. Geralmente vem uma 1855, 1850, enfim, você pode comprar uma lente do kit. Elas geralmente são um acabamento um pouco mais fraco, ou seja, feitas de plástico, a qualidade não é tão boa quanto se for comprar uma lente de linha, porém ela já vai começar a atender as suas necessidades no sentido de que eu vou comprar essa lente que é mais versátil, que eu consigo dar zoom, uma milimetragem um pouco maior, um pouco menor, mais aberta, mais fechada, e aí você vai entendendo o seu estilo de trabalho e aí começa a investir nas próximas lentes mais específicas para aquele trabalho. Então a 1855 ali, ela vai ser uma lente que praticamente vem em todos os kits, né, vamos dizer assim, vem bastante kits, e ela é uma lente mais versátil, você consegue gravar meio que um pouquinho de tudo. Ela não é perfeita para tudo, mas ela quebra um galho para tudo. Então se você não sabe qual lente começar, eu recomendo que você compre a lente do kit, geralmente entre 18 e 55mm. Caso vocês queiram comprar uma lente fixa, né? Ou, eu não quero a lente do kit. Qual lente você me indicaria, Gabriel? Eu indicaria que você comprasse uma lente entre 16mm e 35mm no máximo, estourando, porque quanto mais fechada, ou seja, quanto maior for a milimetragem da sua lente, mais difícil vai ser de você compor. Então, como eu falei para vocês, o fator de crop de uma câmera APS-C, ela tem um fator de crop 1.5. Então se você comprar uma 35mm, ela não vai ser 35mm, você tem que multiplicar isso daí por 1.5, e aí às vezes ela chega ali perto de 50mm. E se você for gravar, por exemplo, uma videoaula do jeito que eu tô gravando aqui, você não conseguiria gravar com uma 50mm, você teria que ficar muito mais longe da câmera, e isso às vezes pode atrapalhar se você vai gravar um cliente que não tem muito espaço, ou se você vai gravar em locais mais fechados, você não vai conseguir gravar com uma lente muito fechada. Então, se você não sabe, não quer comprar a lente do kit, eu recomendo que você compre lente mais abertas, para que você tenha um espaço maior para conseguir trabalhar e depois dê um zoom na edição, por mais que perca um pouquinho de qualidade no zoom, você pelo menos consegue fazer a gravação. Mas, reforçando, se você não sabe qual lente comprar, não vai na doida, pesquisa um pouquinho antes ou compra lentes mais abertas, belezinha? Mas minha recomendação fica em que você compre a lente do kit. Gabriel, eu já sei que estilo de gravação eu vou fazer. Qual lente você me indicaria? Então eu separei aqui 3 categorias diferentes para você fazer o uso de lentes, que é pra gente fazer gravação de imóveis, né? Que a galera faz gravação de imóveis ali, quer mostrar como é que é o ambiente, para fazer o aluguel ou venda de uma casa, gravação de B-roll e gravação de esportes. Então, tô com a minha colinha aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, tá? Pra gravação de imóveis, eu recomendaria não, o ideal é você ter uma lente grande angular, tá? É uma lente estilo essa daqui, ó, essa daqui.
eu uso na Blackmagic quando eu vou fazer gravação de curso, por exemplo, onde eu tenho que ficar bem perto da pessoa. Eu uso essa lente aqui, eu gosto bastante. Ela é uma 16mm, tá? Então ela é uma lente bem aberta, onde eu consigo bastante espaço. Então se você vai gravar imóveis ou lugares muito abertos, eu recomendo que você compre uma lente grande angular, com 24mm para baixo, tá bom? Porque daí você consegue fazer, mostrar bastante do ambiente ali sem acabar perdendo um detalhe ou outro. Essa daqui, igual eu falei, é a 16mm da Sigma, tá? Ela é uma lente para minha Blackmagic, que é um sensor Micro Four Thirds. É outro esquema, outra coisa, não vou entrar a fundo aqui, mas ela é uma lente bem aberta, então ela me atende bastante. Ah, Gabriel, eu quero fazer gravação de B-roll, eu quero fazer gravação de objetos mais fechados, produtos para comerciais. Eu recomendaria você a ter uma lente, uma 50mm, por exemplo. Essa daqui é uma 85mm, eu uso bastante para fazer gravação de retrato. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Então, ó, essa daqui é uma 85mm, tá? Ela é da Viltrox, é uma lente incrível. Só que, detalhe, igual eu falei pra vocês, se eu colocasse nessa câmera aí, eu não conseguiria fazer a gravação, por exemplo, de um vídeo pro YouTube, de uma videoaula, porque é uma lente com uma milimetragem muito grande, e quando a milimetragem é muito grande, eu tenho que ter muito espaço. Então isso daqui para gravar B-roll, para gravar produtos para um comercial, ela é incrível, porque ela vai pegar bastante detalhe, diferentemente de uma grande angular, que pegaria meio que o quadro inteiro. Essa daqui ela vai pegar bastante detalhe, vai dar aquele desfoque de fundo, aquele bokeh muito bonito. Então é uma lente que eu definitivamente recomendaria caso você precise para fazer gravação de produtos, para fazer gravações comerciais, fazer algum B-roll de alguma cena em específico, ou precise gravar pessoas ou objetos em uma distância maior. Não, Gabriel, eu decidi que eu quero começar a gravar esportes, tá? Detalhe, para gravar esportes o material ele geralmente é bem mais caro, porém, se você quer gravar esportes, o estilo de lente, eu tô falando de esportes, mas eu quero que vocês entendam que é uma analogia para você entender qual é o estilo de vídeo você vai gravar, tá bom? Então não fique se apegado que isso é só para esporte ou isso é só para B-roll, é só uma analogia para você entender qual a referência de gravação que você tá fazendo, que você vai querer fazer. Então você vai gravar um esporte, vai gravar uma natureza selvagem, por exemplo, vai pegar animais, eu recomendaria você ter uma lente teleobjetiva, tá? Essa daqui é uma teleobjetiva da Sigma, tá bom? Então eu uso ela aqui tanto para minha Blackmagic quanto para Sony. Eu tenho os adaptadores para ela, tá bom? Mas eu recomendaria que você tivesse uma lente teleobjetiva. Essa daqui é uma 24-105, então eu consigo usar até 105mm, porém eu consigo cropar. Eu uso ela na 7.3, por exemplo, eu consigo usar como se fosse em uma câmera APS-C, que é essa que eu recomendei para vocês, onde eu consigo fazer o fator de crop 1.5. Então 105mm eu faço vezes 1.5, então eu já vou lá para 150mm quase, por exemplo. Então ela é uma lente, se eu quero gravar coisas a longa distância, é uma lente que me ajuda muito, tá? Se eu quero pegar pessoas de longe sem elas perceberem, é uma lente que vai ajudar muito. Se você quer gravar esportes, quer gravar vida selvagem, quer gravar animais, essa daqui definitivamente é uma lente que vai ser bacana para vocês. Essa daqui é uma 24-105, você poderia optar também por uma 70-200, porém, igual eu falei, são lentes muito mais caras que talvez não faça sentido para você que está começando. Porém, estou te passando a possibilidade para que você tenha um norte, caso você queira investir nesse mercado, por exemplo, de esportes. Tudo que se refere a lente depende do seu estilo de trabalho. Mas uma dica que eu quero deixar, que isso daqui é uma dica geral, é que você compre lentes claras, ou seja, lentes com abertura, uma grande abertura, que seja um número 2.8 ou menor. Quanto maior o número, ou seja, 4, 5.6, quanto maior o número, mais escura é a sua lente e mais dificuldade você vai ter em compor. Então, por exemplo, essa lente que eu estou gravando aí, que vocês estão me vendo agora, é uma 24mm da Sony, 1.4. Então ela é uma lente com uma abertura muito grande, é uma lente muito clara, então eu consigo gravar em baixas luzes com tranquilidade, eu consigo gravar à noite. Eu consigo gravar eventos, é uma lente que me serve para basicamente tudo. Essa daqui, que é a lente da Viltrox, ela é 1.8, então eu também consigo gravar à noite, consigo gravar em baixas luzes, sem ter que subir tanto o ISO, porque quanto mais você sobe o ISO, mais qualidade você perde. Então, se você puder optar por lentes claras, elas geralmente são um pouquinho mais caras que as lentes
padrão, onde você tem uma abertura variável ali, eu recomendo que você invista nesse estilo de lente, porque pelo menos se você vai gravar um evento você consegue, quer gravar à noite você consegue. Se você comprar uma lente com uma abertura 4.0, uma f4 ali, você vai sempre ficar limitado a ter que gravar de dia, ou ter que ter muita iluminação, ou ter que aumentar muito o ISO, e às vezes pode ser que isso daí não seja o seu momento atual e não sirva para você. Então é importante, fica aí essa dica de comprar, se possível, lentes claras com abertura alta, né? Uma maior abertura, ou seja, 2.8 para baixo, tá bom? Quanto menor o número, maior a abertura. Então fica essa dica aí para vocês. E aí a gente parte pro terceiro ponto, já que a gente tá falando de lentes claras, né? A gente tá falando sobre gravar em baixas luzes, altas luzes, é a iluminação. A iluminação, ela é extremamente importante, tá? É uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, quando se trata de gravação, porque é ela que vai ditar todo o ritmo da sua gravação. Se você não tem luz, você não consegue gravar, mesmo que você tenha a melhor lente, a melhor câmera. Se você não tem luz no local, esquece, sua imagem não vai ficar boa. Então investir em iluminação definitivamente é um ponto que vocês têm que levar em consideração quando vão montar o seu kit ali de gravação, tá certo? Então, o que eu recomendo de iluminação? Aqui agora, para vocês terem noção, eu tô usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iluminações, tá? Então eu tô usando aqui as Practical Lights, que a gente chama. Então tem uma, vocês estão vendo uma aqui, aí tem uma aqui embaixo escondida, tem outra aqui, aí aqui na estante tem outra. Aí eu tenho uma luz aqui fazendo o meu back aqui, ó, que é essa luz aqui que tá vindo de trás, que tá pegando aqui, fazendo esse contorno de mim. Eu tenho minha luz principal que tá me gravando aqui e eu tenho a minha Fill Light que tá me gravando aqui do lado. Então é muita iluminação para eu trazer um vídeo com uma qualidade cinematográfica. Evidentemente vocês não precisam começar com tudo isso, mas iluminação é um ponto muito importante para quem trabalha com vídeos. E aí eu separei alguns estilos de iluminação, alguns LEDs, algumas coisas que vocês podem comprar por um valor inferior, que vai ajudar bastante você a iniciar suas produções. Existem iluminações caras e iluminações mais baratas. Por exemplo, você pode usar um canhão de luz, que é esse daqui da Nanlite que eu estou usando, que ele já é uma luz mais profissional. Você pode usar bastões de LEDs, mini LEDs, mas se você está começando, o que eu recomendaria é que você compre um softbox, tá? Ele é um valor bem mais baixo, ali na faixa de 200, 300 reais você consegue montar um kitzinho, que ele é aquele tripé onde você coloca como se fosse um guarda-chuva ali na frente e uma iluminação dentro. E qual que é o objetivo do softbox? Quando ele tem aquela parte branca que vocês estão vendo ali na frente, ele consegue difundir a iluminação, ou seja, a luz ela não vem dura na sua cara, no seu rosto ou no seu objeto. Ela bate naquela parte branca ali, ela vem uma luz mais suave. Então, o softbox ele é bem bacana para quem está começando, e conforme você for subindo o nível das suas gravações, você vai adquirindo novos recursos, tá bom? Como por exemplo, eu gravo esse canhão de LED aqui com o dome, né? Que é o que a gente chama aquele guarda-chuvinha, né? Eu uso um dome com colmeia, então eu ligo isso daqui, ele me dá uma potência muito grande, mas isso daqui é para produções maiores, tá bom? Aí se você já passou do nível do softbox ou quer outra coisa, não quer mais manter o softbox padrãozinho, eu coloquei aqui LEDs e mini LEDs. Um mini LED bem bacana para você utilizar é igual esse que estão fazendo as minhas iluminações aqui, as minhas Practical Lights, tá bom? Que são os LEDs Luxel P200. É um LED muito bacana, quadradinho. Eu comprei ele no AliExpress, na época eu paguei em torno de 200 reais, 200, 250 reais. Pode ser que hoje esteja mais barato ou mais caro, porém é um LED que você vai conseguir pagar bem barato e ele vai te trazer um resultado bem bacana. Detalhe, o LED em si, ele não é o mais recomendado para você colocar em cima da câmera e a luz bater direto no seu rosto. Porém, você consegue colocar um LED a 45 graus da câmera, outro LED um pouco mais longe, deixar bem baixinho. Pode ser que ele incomode a vista ali, se você está usando só o LED direto. Porém, ele é uma opção que você pode adquirir ali para fazer suas gravações. Mas o mais recomendado seria realmente para você conseguir compor cenário ou fazer uma luz de contra aqui, igual essa que eu estou utilizando, e não deixar o mini LED bem de frente para você. Decidi tirar ele ali de trás, ó. Então esse é o mini LED aqui. Ai, vou até desligar ele aqui para vocês verem, ó. Esse daqui é o mini LED, tá bom? Esse aqui é um WeLight, que eu tô usando aqui, é um WeLight RB08P. Então ele é um LED RGB bem pequenininho, quadradinho.
eu consigo fazer o contra com ele. Eu tô usando ele daqui, ó, vocês estão vendo que tem até uma luz aqui que tá quase entrando aqui em quadro, né? Então eu consigo fazer o contra com ele, eu consigo iluminar bastante o meu cenário. Então ele aqui é um LED pra eu conseguir dar pequenos detalhes, é um LED bem bacana. Vou pegar aqui agora o outro, que é o Luxeo, que eu tinha falado pra vocês verem. O Luxeo é esse bastãozinho de LED aqui, tá bom? Esse aqui é o P200, eu paguei também em torno de 200, 250 reais, e ele me dá essa luz aqui linda, tá? Também é um LED barato e que traz um resultado bem bacana, e você não precisa ter só um, você pode comprar vários. Ele é bem portátil, então pequenininho, né? Coloca uns 2, 3 ali na bolsa, você consegue fazer bastante, por exemplo, iluminação do cenário, ou deixar, por exemplo, uma fill light bem fraquinho. Eu gosto de usar ele como cenário aqui, eu tô usando um filtro, por isso que ele dá esse glow bem bonito aqui na cena, mas eu gosto de utilizar ele como cenário e não como luz principal. Então fica a dica desses dois estilos de LED, tanto o Luxeo P200 quanto o Elight, tá bom? Ambos apareceram aqui na tela, pode anotar o nome, procurar no AliExpress, Mercado Livre, são LEDs que vão te atender muito bem. Caso você queira investir em um LED um pouco mais robusto, um pouco maior, para realmente usar como a sua luz principal, eu recomendaria que você compre um Sokani X25. Ele é um LED relativamente, um bastão de LED relativamente barato, é o que eu estou utilizando aqui para fazer a minha fill light, tá bom? É um bastão de LED relativamente barato e que vai te trazer um potencial absurdo. Ele é grande, então você consegue utilizar ele como luz principal. Por ser LED, é aquela coisa, é uma luz mais dura, então se você puder comprar um softbox, um difusor para deixar na frente dele, seria uma ótima opção. Ele é um LED onde você vai conseguir colocar desde a temperatura mais fria, a temperatura mais quente, enfim, você escolhe como é que você quer a temperatura ali do seu branco. Também é um LED RGB, então você consegue colocar, deixar um azul, deixar um verde. Se você não quiser usar como luz principal, consegue colocar como luz de cenário. Você consegue utilizar ele com os efeitos, né? Então ele simula, por exemplo, efeito de raio, efeito de polícia, efeito de sirene, tem, de TV, paparazzi, tem muitas coisas. E o mais legal é que ele tem o aplicativo, tá? Então você consegue controlar ele pelo aplicativo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô aqui com o meu celular, ó. Aí eu vou lá e vou clicar no meu aplicativo, ele vai carregar aqui pra mim, e aí eu tenho todas as informações do meu LED, ó. Então, por exemplo, se eu quiser, ó, coloquei uma luz bem forte agora, ou se eu quiser deixar, por exemplo, vermelho aqui, ó. Ah não, eu quero colocar um efeito, então ele me dá os efeitos aqui, ó. Aqui ele vai ficar mudando de cor o tempo todo, ó. Agora ele tá verde, ó. Sem eu mexer, tá verde, vocês podem observar bem aqui pela câmera, ó. Agora ele tá ciano, agora ele vai pro azul. Ou posso colocar, por exemplo, efeito de polícia, aí ele fica nesse estilo aqui. Então é uma luz onde você consegue colocar estilo de efeitos para deixar, talvez um cenário, que quiser dar um estilo para o seu vídeo, explicar, por exemplo, dar a entender que está fazendo um curta-metragem, está tendo polícia, alguma coisa perto. Enfim, é uma coisa para você pensar, e também pode usar aqui do jeito que eu estou usando, como uma fill light ou talvez até como uma luz principal. Ele é bem bacana, é um LED muito legal, tá? Você consegue comprar, por exemplo, dois e sincronizar um com o outro. Ele faz bastante sentido, porque daí você consegue controlar tudo pelo aplicativo e vai acelerar muito seu workflow. E agora que a gente passou por iluminação, você sabe qual que é a coisa mais importante que todo videomaker precisa ter? É a sua inscrição aqui nesse canal, tá bom? Então se você tá gostando desse vídeo, não deixa de colocar o seu like ali, vai me ajudar bastante, porque o YouTube tá vendo que vocês estão gostando desse estilo de vídeo, ele divulga para mais pessoas vão assistir esse estilo de vídeo, mais pessoas vão aprender sobre audiovisual, e vocês ajudam a repassar esse conhecimento, não seja aquele aluno ingrato, né? Ajudam a repassar esse conhecimento aqui para mais pessoas começam a assistir e aprender sobre audiovisual. Se você é novo aqui no canal, esse canal aqui é focado em trazer conteúdo audiovisual, produção audiovisual, desde gravação até edição. Então, se fizer sentido, se inscreve aí para você acompanhar os vídeos que já passaram e os futuros vídeos que eu vou lançar aqui no canal, belezinha? Bom, acredito que você já deixou o seu like, né? É muito importante para mim, para você não custa nada. Se você tá no celular, só apertar a mãozinha ali. Se tá no computador, só dar um clique no like e se inscrever no canal. Coisa rápida. E aí a gente vai pro quarto ponto, que é muito importante, que é o áudio, tá bom? Quando a gente se fala sobre gravação, o audiovisual, o áudio vem antes da imagem. E por que isso? Porque a gente consegue assistir um vídeo com uma imagem mais ou menos, às vezes com um pouquinho de ruído, ou às vezes uma qualidade mais baixa, mas um vídeo com um áudio ruim, chiado, fazendo barulho, muito barulho de fundo, é impossível da gente conseguir assistir, a gente não consegue prestar atenção e a gente sai. Então definitivamente o áudio é muito importante pra gente fazer gravações. Se você vai gravar B-roll,
quer gravar um comercialzinho, alguma coisa, o áudio na gravação em si talvez não seja tão importante, você vai focar mais na hora da edição. Mas se você grava, por exemplo, quer gravar pessoas gravando curso, vídeos para o YouTube, vídeos para as redes sociais, o áudio ele é muito importante. Eu separei aqui algumas coisas que vocês, coisas básicas para vocês começarem, e conforme vocês forem evoluindo no audiovisual, vocês vão ver que existe uma infinidade de equipamentos para áudio, tá bom? Mas o que eu separei para vocês é uma coisa que eu usei durante muito tempo e que me ajudou muito. Primeiro, vocês precisam ter um gravadorzinho, e eu recomendo muito esse daqui, é um gravador Zoom H1N, tá? Ele é um gravador relativamente barato, tá? Se a gente comparar com os gravadores em geral que a gente tem. Esse daqui é um H1N. E qual que é a ideia? Você liga uma lapelinha aqui nele, ó. Ele tem uma entrada aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Ele tem uma entrada aqui, ó. Então eu ligo lapelinha aqui nele, e daí eu posso utilizar do jeito que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô usando um microfone sem fio. Por quê? Porque eu já passei por esse daqui, já tive diversos outros microfones, e eu consegui investir um pouco mais em qualidade, um microfone sem fio, para eu conseguir monitorar meus clientes em tempo real, saber como é que tá o áudio em tempo real, se estourou, se tá fazendo ruído, enfim. Mas para você que tá começando, isso daqui te atende perfeitamente, tá bom? Esse aqui é o Zoom H1N, e você pode comprar um lapelinha igualzinho esse que eu tô usando. Esse daqui foi o meu primeiro lapela que eu comprei e uso até hoje, tem vários anos que eu uso ele. Ele é muito bom, ele é o lapela da Sony ECM CS3, tá bom? Esse kitzinho você vai pagar em torno de R$1.000, tanto o gravador com lapela. E o gravador, o bacana dele é que ele tem aqui os microfones também, ó, esses microfones aqui. Então se você não quer gravar com lapela, quer gravar, por exemplo, o som do ambiente, esses microfones eles dão conta. Você consegue comprar também aquela espuminha para você colocar em cima e usar como microfone mesmo, tá? Então é um gravador que vai te servir ali basicamente para tudo, para gravar entrevistas, para gravar talvez o casamento, para gravar videoaulas igual eu tô fazendo. É um kitzinho que vai te servir para tudo. E eu separei ele porque se você está começando, áudio não é barato, então esse kit já vai dar conta de basicamente tudo que você precisa com relação ao áudio, tá bom? E aí a gente vai pro quinto ponto, que são os extras que eu separei para vocês. E o que é extra? São duas coisas que eu acredito que vale a pena para todo videomaker ter. A primeira delas é um tripé, porque tudo que você vai gravar, muitas das coisas você vai ter que gravar parado, tá bom? E nada melhor do que um tripé para que você consiga escolher sempre a posição do que você vai gravar. Se você não tem um tripé, você tem que colocar em cima de uma caixa, em cima de uma mesa, às vezes você está no local onde não tem, então o tripézinho ele é muito importante para você ter. Só que eu deixo um alerta aqui para vocês, não acabem comprando os tripézinhos muito baratos que tem no Mercado Livre, caso você possa, tá? Investir um pouquinho mais, eu recomendo que você compre um tripé, por exemplo, esse que tá nessa câmera aqui agora. Eu tenho vários tripés aqui, mas esse que tá aqui na câmera agora, ele é um tripézinho para viagem, então o tripé é bem simples, é um pouquinho mais caro, não é um tripé tão inicial assim, é um pouquinho mais caro, porém é um tripé que vai servir para você fazer, por exemplo, suas gravações com tranquilidade, sem ficar aquele barulho de plástico, aquele, sabe, nhec, nhec, quando você vai fazer as gravações. Então esse tripé, ele vai te ajudar, ele tá aparecendo aí na tela, né, é um KF Concept, tá? Você consegue procurar ali no AliExpress, ele vai te atender perfeitamente, tá? Para você fazer suas gravações normais, fazer gravações com viagens, e conforme você for aumentando o nível, você pode comprar um tripé, por exemplo, um Manfrotto, um tripé de R$2, R$3.000, mas definitivamente no início você não precisa de tudo isso. Você só precisa de um tripézinho para escolher a altura, escolher a posição, deixar ele ali no nível, né, no ângulo correto, e fazer suas gravações. Então o tripézinho eu recomendo que você tenha como um extra, né? E também a cage. O que é a cage? Eu tô aqui com a minha Blackmagic. A cage é isso daqui, ó, essa gaiolinha. Tá vendo essa gaiolinha? Qual que é o objetivo dela? Eu consegui colocar apetrechos. Aqui minha câmera ela tá toda desmontada, né? Mas ó, aqui eu tenho os apetrechos para eu colocar os cabos. Aqui o apetrecho para eu colocar o meu SSD. Aqui se eu quiser colocá-lo no tripé, enfim, quando eu monto a minha câmera, essa cage aqui, ela me dá a possibilidade de colocar um microfone, de colocar um LED, eu consigo meio que fazer um Lego aqui com ela, né? Montar várias coisas. Diferente de quando você compra a câmera sem a cage, quando você não compra uma cage para câmera, você consegue ter uma sapata, né? Você coloca ali o LED ou coloca o microfone e só. E o tripé embaixo, né? Então você fica meio que à mercê se você quer colocar uma coisa ou outra a mais. Então se você está começando, às vezes você precisa de um microfone
e de colocar um microfone em cima e um LEDzinho do lado, por exemplo, você não consegue. E com essa cage você consegue ir montando diversas coisas em cima dela. Então realmente é uma coisa que eu recomendo caso você vá investir em mais equipamentos para complementar a sua câmera. Belezinha? Bom, e assim a gente encerra a nossa lista. Comenta aqui embaixo se você acha que faltou alguma coisa ou se você é iniciante aí, tá? Já no ramo do audiovisual e tem algum equipamento diferente dos que eu não citei aqui, eu quero saber. Quem sabe futuramente eu não trago um vídeo, uma parte 2 dos equipamentos que os videomakers precisam para iniciar. Essa daqui foram algumas das sugestões com base na experiência que eu tenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!